Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Marcel, sou professor de matemática. Estou me formando mestre em matemática pela URCA, Universidade Regional do Cariri, do Juazeiro do Norte, Ceará, pelo Profimate. E o tema da minha dissertação é o uso do TICZ-Euclide na construção de figuras da geometria euclidiana plana. TICZ e TICZ-Euclide. Eu tenho como professor orientador o professor Dr. José Faustino, tá? E como produto educacional, eu estou fazendo uma série de vídeos no YouTube, né, ensinando a usar o TKZ Euclide e também relacionando com os conhecimentos de geometria que o professor deve ter para fazer as construções geométricas com essa ferramenta. Então não é uma simples ferramenta como o GeoGebra que você vai e só marca os pontos, né? Ela exige um pouco mais de conhecimento da geometria euclidiana plana para que o professor, geralmente é o professor, né, que cria seu material didático, cria figuras, cria resoluções, usando essa linguagem. São figuras que saem bastante, que é uma linguagem que gera figuras bastante é, bem definidas, bem montadas, que tem uma aparência muito boa para você utilizar como material didático, né? Bem profissional, tá? Então, na minha série de vídeos, eu vou começar com a introdução, com conceitos iniciais que são necessários para que se dê continuidade nos vídeos. Em seguida, né, depois de mais ou menos uns 4 ou 5 vídeos com conceitos iniciais, eu vou fazer a demonstração de alguns teoremas e a construção das figuras desses teoremas usando essa ferramenta. A partir daí vão ser vídeos um pouco mais longos, né? Esses vídeos iniciais devem ter ali entre 15 e 20 minutos, tá? Cada vídeo. E aí depois, mais para frente, né, depois de umas 4 ou 5 construções e demonstrações de teoremas, os vídeos seguintes, né, e finais eu quero fazer a resolução de questões, né, questões em que envolve construção de figuras da geometria euclidiana também, tá? Geralmente com construções que são um pouco mais complexas, digamos assim, né, difíceis de se construir utilizando ferramentas convencionais. Exige um pouco mais de conceito, né, como tangência entre círculos e retas, alguma coisa assim, tá? Por exemplo, como é, os círculos gêmeos de Arquimedes, né? Não é uma figura tão simples de ser construída, né? Como é que ela é construída com os passos de régua e compasso e como é que ela é construída usando o TKZ Euclide também. Outra, por exemplo, o círculo de 9 pontos, né, de Feuerbach, ela não é de Euler, é de Feuerbach, né? A gente tem a reta de Euler, cujo centro é o círculo de nove pontos, tá? Isso aí mas é um pouco mais para frente. Então, meu orientador orientou, né, que as aulas não ficassem tão longas, né? Eu já tinha feito um vídeo que a aula ficou muito longa, então vamos dividir as aulas em partes para que não gere vídeos tão longos, tá certo? Então, no vídeo de hoje eu quero fazer a definição até aqui esse quinto tópico aqui, né? Estilização e preenchimento de pontos. Aí uma segunda parte dessa aula a gente começa a traçar linhas, tá? Mas o conceito inicial do TKZ Euclide é justamente os pontos. Toda construção vai exigir que você encontre algum ponto em que para poder passar uma reta, ou ponto que é o centro de um círculo e um ponto da circunferência para você poder traçar a circunferência. Então, o autor desse pacote, né, ele quis deixar o mais próximo possível da linguagem, essa linguagem, da construção como ela seria feita com régua e compasso, esquadro, tá? Então, a gente vai ver que os comandos, eles mais para frente, né, eles vão estar simulando a régua e o compasso, os quadros, essas ferramentas manuais que o professor poderia usar para construir figuras da geometria euclidiana plana, ok? Então vamos lá, sem mais delonga, eu já estou aqui no Overleaf,
né? Eu já carreguei alguns pacotes aqui, margem, GraphicX, para cores, para gráficos, né? Mas o pacote principal é esse aqui. Use package, né? Entre chaves TKZ Euclid, tá? Pacote necessário. Não é necessário carregar o TIC-Z, porque o TKZ Euclid já é construído dentro do TIC-Z, então ele já carrega. Aqui o pacote para listas, que eu estou fazendo uma lista aqui. E esse pacote Furrienc é da fonte que eu estou usando, tá? O nome dessa fonte é Furrienc. Pronto, então aqui o foco é o sistema de coordenadas e a definição de pontos para essa aula. E vamos lá, né? Já está escrito aqui. Então vamos... Tudo isso aqui é o que está escrito aqui, né? Eu não quero muito focar no LaTeX em si, mas para essas aulas focar somente no TKZ Euclid. Usar esse pacote para construir figuras. Então vamos lá. Então, para construir um ponto com coordenadas cartesianas, primeiro vamos criar um ambiente, né? Begin TIC-Z Picture, né? TIC-Z Picture. E todo comando do TIC-Z, aliás, do TKZ Euclid, ele vai começar com TKZ. Como eu quero definir um ponto, eu vou escrever def com D maiúsculo, e ponto. Eu vou escrever ponto, né? Point em inglês, tá? Então eu vou definir o ponto entre parênteses, as coordenadas cartesianas do ponto. Então você imagina o eixo x e o eixo y, né? E as coordenadas cartesianas. Então vamos colocar aqui, por exemplo, o ponto, a origem, né? 0,0, 0 no x, 0 no y, e capturar o ponto. Todo ponto que é capturado ou criado naquele momento do código, você vai colocar entre chaves, tá? E para definir um ponto e para se referenciar a um ponto é entre parênteses. Então, entre chaves eu posso colocar aqui o A. Esse aqui vai ser meu ponto A. Se eu quiser definir outro ponto, né? Enter, linha de baixo, contra barra, TKZ def point. Vou definir aqui um ponto B. Vou definir na coordenada 3 em x e 1 em y. Definir o ponto entre chaves, ponto B. Vou colocar B maiúsculo. Tá? Então, se eu compilar isso aqui, não vai acontecer nada porque eu somente defini o ponto, né? Eu não vou precisar, toda vez que definir, desenhar o ponto. Eu posso definir algum ponto que eu vou utilizar, mas que não vai ser desenhado. Esse é uma sacada interessante, né, do criador do pacote, né? Que ele é matemático também, né? E que é o Alan Matz, né, francês, e ele pensou muito, associou muito na geometria, na construção das figuras. Então vamos lá, para desenhar o ponto em si, eu vou utilizar outro comando, TKZ draw, desenhar, point. Então, se eu colocar dessa forma, eu vou poder desenhar um ponto só, ponto A. Deixa eu compilar, pronto, está desenhado o pontinho A aqui, ó. Deixa eu ampliar. Tá certo? Eu acho bem interessante, bem bonito, né, a forma como o pacote é criado, a espessura das linhas, como o ponto é definido. Para colocar outro ponto, eu coloco vírgula B. Só que aqui vai dar um erro, porque eu estou colocando point no singular, né? Se eu quiser que não dê erro, tem que colocar o Szinho assim, ó. Então vamos ver aqui, ó. Se eu colocar sem o S, vai dar um errozinho, né? Eu não estou desenhando ponto, estou desenhando pontos. Então tem que colocar um S aqui no final. Pronto, agora eu vou compilar e vai aparecer o ponto B na coordenada 3 e 1, que eu tinha definido ele anteriormente. Mas eu quero que a letra do ponto apareça aqui também, né? Então eu vou agora colocar o rótulo do ponto. Então o rótulo é como? Contra barra, TKZ, label, um rótulo, né? Points. Já coloco no plural que eu vou rotular vários pontos. Entre parênteses e separado por vírgula, você pode se referenciar aos pontos que foram criados
na linha do código acima, né, anteriormente. Compilando, pronto, eu defino pontos. É uma coisa bem simples, bem básica, mas muito necessária e muito útil mais para frente para fazer as próximas figuras, né? Tudo baseado num ponto. Aqui eu já posso desenhar uma reta, eu poderia definir o A como sendo o centro de uma circunferência e o B um ponto da circunferência, definir a circunferência aqui, mas isso é mais para frente, tá? Então, agora vamos fazer o quê? Definir... outra pergunta, né? Toda vez eu tenho que, para criar um ponto colocado em uma linha nova, a resposta é não, né? Eu posso colocar todos os pontos definidos numa mesma linha. Só muda um pouco a forma como você define o ponto, né? Como um ponto aqui é definido separado por vírgula, se eu quiser colocá-los todos na mesma linha, ia ter uma confusão aí, né, de vírgulas e pontos. Então é definido de outra forma assim, ó. TKZ minúsculo def points. Eu coloco agora o S, que eu estou no plural. Então agora entre chaves eu já defino a coordenada e o nome do ponto, tudo separado por uma barra. Então vou definir o ponto A, é 0 barra A. Aí agora sim eu separo com vírgula para definir outro ponto. Então o ponto B, 3 barra 1 barra B. Então essas duas linhas aqui, ó, não preciso mais delas, porque eu defini nessa forma aqui em uma linha só. Se eu compilar, vai dar o mesmo resultado. Tá aí, mesmo resultado. Para definir um ponto agora por coordenadas polares, então posso fazer aqui TKZ def point, abre parênteses, fecha parênteses. Aqui dentro eu vou definir por coordenadas polares, mas como? Ângulo primeiro, então eu posso colocar 30 graus, por exemplo. Aí agora a forma como é escrita é que muda, né? É com 2 pontos e 1 é o raio, né? Então ângulo e raio. E aí eu vou definir esse ponto aqui como ponto P. Então, para que ele seja exibido, eu tenho que colocar aqui na lista dos pontos que vão ser desenhados. Senão ele é só definido, não é desenhado. E para que ele seja rotulado, eu coloco aqui na lista dos pontos que são rotulados. Pronto. Pronto, ele aparece aqui, ó, ele está a 30 graus de A, então tomando como horizontal o X, né, no sentido anti-horário, na forma como a gente utiliza no círculo trigonométrico. Ele está aqui a 30 graus de A, que A é a origem, tá? Só porque o A é a origem aqui nessa situação, e a 1 centímetro de distância. Então, TKZ Euclide, ele se baseia em centímetros, viu? A unidade padrão dele aqui. Eu não preciso colocar 1 centímetro, que ele já é definido por centímetro. Ok? Pronto, outra coisa que eu gosto de fazer no código, para que ele fique organizado, e a gente vai entender porquê, mais para frente eu explico novamente, mas é separar aqui, eu vou comentar a parte das definições. Eu coloquei o símbolo de porcentagem, né? E aí isso vira um comentário aqui no LaTeX. Aqui os desenhos e em seguida os rótulos. Então eu gosto de separar o código em 3 partes, nessas 3 partes: definições, desenhos e rótulos. Certo. Pronto, agora eu posso definir a posição em que o rótulo se encontra. Por exemplo, se eu quiser que nesse ponto P o rótulo esteja acima do ponto, às vezes eu preciso disso, né? Não tem espaço aqui embaixo, eu quero mudar a posição do rótulo. Então vamos fazer esse ajuste fino aqui da posição. Então eu só vou mudar aqui nesse código aqui, ó. Se eu não colocar nada, ele já, por padrão, já é escrito logo abaixo do ponto. Mas eu vou duplicar essa linha, então Ctrl Alt
e seta para baixo, eu duplico o código, isso no overleaf, e aqui vou me relacionar somente ao ponto P. Então, eu posso apagar o ponto P do outro código. Então, aqui eu vou fazer o quê? Antes do ponto e logo em seguida ao comando, né, o código, eu vou colocar esse parâmetro opcional. Toda vez que você escrever nessa posição aqui, né, logo após o código, um parâmetro opcional e antes do parênteses, no caso aqui, eu posso colocar parâmetros aqui dentro. E os parâmetros são todos os parâmetros que existem no TICZ. Né? Como o TKZ Euclid é dentro do TICZ, então ele pode recolher todos esses parâmetros. De cor, de tamanho, de preenchimento, que mais? De transparência, tudo. Tudo que tem lá no TICZ, o TKZ Euclid, ele também faz. Tá certo? Como parâmetro opcional aqui dentro também. Então, eu quero que o ponto, né, que eu estou dentro de quê? De label, ó, de rotular. Então, eu quero que esse rótulo esteja acima. Então, eu escrevo aqui, ó, above, acima do ponto. Então, recompilando, ó, ele estava abaixo, fica acima. Se eu quiser que ele fique à esquerda, left, esquerda, ele está escrito à esquerda. Deixa eu ampliar mais. À direita, então right, à direita. E eu posso também combinar esses dois, né? Acima à esquerda, acima à direita, abaixo à direita. Então, below, right. Ele fica abaixo e à direita. Below left, abaixo e à esquerda. Above left, acima e à esquerda. Né? Ficava na posição contrária aqui. E above right, acima à direita. Então eu posso fazer isso com qual ponto que eu quiser, né? E aí eu vou separando em listas conforme a posição que eu quero. Tá? Então, nessa primeira aqui, se eu quiser que todos os pontos A e B estejam à esquerda, eu posso colocar left. Que aí já o ponto A e B automaticamente já vão para a esquerda da figura. E aqui, deixa eu ver o que falta. Definir os pontos coordenadas cartesianas, polares. Rotulamos os pontos. Posicionamos os pontos. Vamos fazer agora esse último aqui para a aula de hoje. Aí na próxima aula a gente faz esses outros. Né, que é o estilo do preenchimento dos pontos. Eu posso estilizar os pontos conforme os comandos lá do TKZ, do TICZ, né? Então, aqui em desenhar pontos, eu coloco também como parâmetro opcional. E se eu quiser que eles estejam preenchidos de vermelho, basta colocar red, que aí vão formar pontos vermelhos aí, ó. Posso colocar pontos blue. Ah, mas se eu quiser que só um ponto esteja de uma cor, então eu duplico essa linha, me refiro só a esse ponto. No caso, eu vou colocar aqui o ponto A. Então, eu vou tirar da outra lista. Eu quero que esse ponto A esteja azul e os demais vermelhos. Pronto, eu posso fazer isso. Se eu quiser que o ponto A esteja de um tamanho diferente, então, vírgula, aqui dentro dos parâmetros opcionais, eu posso separar esses parâmetros por vírgula e colocando os comandos. No caso, tamanho, né? Então, size. Esse tamanho aqui já é definido como 2pt, né? 2 pontos. Então, se você colocar 2, ele já vai dar o tamanho, esse mesmo tamanho. Deixa eu ver aqui, ó. Se eu não me engano é isso. Pronto, ó, compilei tamanho 2 e já dá o mesmo tamanho. Então, vamos colocar o tamanho 3pt. Olha, já fica um pouquinho maior que os outros. Né? Ah, eu quero que o contorno dele fique preto. Então, draw, desenhar é igual black. Contorno é preto.
Pronto, tá um pouco apagado aqui, deixa eu deixar numa cor mais clara. Ciano, né? Ciano. Ó, então o contorno é preto e o preenchimento de ciano. Posso fazer a mesma coisa com os outros. Colocar aqui vírgula. Drown igual black. Certo? Pronto, então posso definir pontos dessa forma, né? TKZ def points, eu defino pontos e coloco as coordenadas. TKZ def point, também defino ponto por coordenada polar. Mais para frente a gente vai ver a definição de pontos através de outro ponto, né? Definir através de outro pontos. Definir pontos em linhas também, né? E outros comandos mais avançados, né? Vamos começar com esses primeiros comandos aqui de definição de pontos, mas a gente vai avançando conforme as aulas forem sendo apresentadas, né? Então, traçar linhas e segmentos de polígonos na próxima aula, manipular comprimento e excedente da linha, é um parâmetro bastante interessante, definir pontos na linha, definir pontos em relação a outro, e definir e desenhar um polígono. Tá certo, pessoal? Então, se você gostou, curte, compartilhe essa aula com quem você acha que vai utilizar. Curta aí, que ajuda o YouTube a entender que o vídeo é importante. E obrigado, até a próxima.